Até onde o petróleo vai levar você? Ana Carolina, Caio Serpa, Diandra Rosa, Júlia Buzzi, Maria Paula Moraes, Natália Bastos, Pedro Gomes, Tainá Proença, Tainã Andreso, Sharon Magalhães e Yasmin Ferreira apresentam a Gerência de Meio Ambiente a respeito de impactos ambientais por petróleo. If peak oil happens and people don't understand what's going on, it could very easily be a global tipping point. It is basically every bit as serious as thermonuclear war. We thought that was really serious. Now, you could argue that was silly. We spent 50 years worrying about that, and we never had one. I would argue maybe one of the reasons we never had one is that we worried about it for 50 years. It's going to be a dramatic, catalytic event for the human family. We're heading for the cliff at 80 miles an hour, and the brakes are out. The four horsemen of the apocalypse: war, famine, pestilence, and death. It will be painful, and it will be very disruptive, and it will revolutionize the way that we live. In a period of hundreds of millions of years, with enormous pressure and heat, the Earth formed petroleum from decayed living matter. And in less than 150 years, by many estimates, we have bled the planet of roughly half of its oil. We have extracted roughly 1 trillion barrels of oil since the late 19th century. Most of that oil has been consumed by Western societies, and it has been, arguably, the basis for the enormous power and wealth of Western nations. Now, most of the remaining oil on Earth lies underground in less industrially developed countries. In order to get that oil, and to get it as cheaply as possible, Western companies have devastated environments and caused terrible human suffering. People in Western societies are largely unaware of the harm caused from oil extraction. We are unaware because it goes unreported. Now we are confronted by the prospect of world peak oil. Peak oil is the point in time where the quantity of petroleum extracted from the Earth begins to irreversibly decline. As fossil fuels are so deeply intertwined in our existence, particularly our food production, the results could be catastrophic, especially in the face of rapidly rising oil demand.
And as oil becomes scarce and prices rise, the environmental destruction and human suffering will likely increase. And the competition for oil will get more aggressive. One of the most common questions that people ask is, do you think that the peak oil that you write about is going to produce a global catastrophe? And my answer is, it already has. There are people dying right now as we're speaking. There are people dying right now over oil. There are governments being twisted and changed and seized over oil. The climate is changing because of oil. And there's a small group of very, very wealthy people who are getting richer and richer because of oil. O petróleo é constituído por uma mistura complexa de vários compostos com predominância de hidrocarbonetos. Uma de suas aplicações é como fonte de combustíveis para os meios de transportes e para a geração de energia elétrica. Outra aplicação do petróleo é como fonte de matérias-primas, ou seja, de substâncias reagentes para a preparação de novos produtos, tais como plásticos, tintas, detergentes, fibras têxteis e medicamentos. Seja para ser usado como combustível ou como matéria-prima, o petróleo bruto, aquele que sai do poço, deve passar por uma separação de seus componentes que é feita numa refinaria. Se hoje o petróleo e seus derivados são um dos maiores poluentes, por que não substituí-lo por algo mais coerente? Bernardo Cavalcante. Em meio a protestos, o mundo se vê cada vez mais perdido com o óleo sobre nossas cabeças. Todo mundo pode fazer algo para reparar o mundo, já que todo mundo faz algo para destruí-lo. É falando de destruição do mundo que recordamos os principais acidentes envolvendo vazamento de petróleo. O caso mais conhecido, que mudou a história da exploração, foi o do Golfo do México. Relembre agora esse acidente. O derramamento de petróleo no Golfo do México foi grave. Mas quão grave ele foi? Vamos relembrar? Às 22 horas do dia 20 de abril de 2010, uma explosão na plataforma de petróleo arrendada pela empresa British Petroleum matou 11 funcionários no Golfo do México. 2 dias depois, a plataforma afundou na costa da Louisiana, sul dos Estados Unidos. Um sistema automático deveria ter fechado imediatamente uma válvula no fundo do mar. Deveria, mas não fechou. O equipamento de emergência falhou e quando a plataforma afundou, a tampa do poço ficou aberta e o petróleo cru começou a vazar, formando uma enorme mancha negra. O vazamento de óleo prejudicou a fauna marinha, o turismo e a pesca na região. Pela sua extensão, esse foi considerado o pior vazamento de petróleo da história dos Estados Unidos. A partir daí, um desastre ambiental sem precedentes chamou a atenção do mundo. Foram várias as tentativas de fechar os focos de vazamento e muitos os fracassos. Quase 3 meses depois, o vazamento foi contido. Contudo, nós temos que nos perguntar: quantos desastres dessa proporção podemos aguentar? O que fazer para evitar tragédias dessa natureza? E isso fica uma lição para que o desenvolvimento acompanhe, a tecnologia possa acompanhar. Quando desenvolver um projeto, desenvolver também técnicas que possam conter possíveis acidentes, como é aquele caso. O Greenpeace chegou aqui na região do Golfo do México poucos dias depois da explosão da plataforma da BP, a Deepwater Horizon.
Nesses três meses, nossos times trabalharam para levar a verdade sobre o que está acontecendo aqui para o resto do mundo, documentando os impactos na flora, na fauna, assim como nas comunidades e na economia local. Nós também realizamos trabalhos de investigação para descobrir a verdade e ações contra a exploração de petróleo no Ártico. Nesse mês que eu passei aqui, eu pude ver em primeira mão os impactos que o óleo tem causado. Foram dezenas de pássaros que eu vi serem retirados mortos da água. Várias pessoas com quem eu conversei que perderam seus empregos e vários negócios que fecharam as portas. Essa praia aqui, por exemplo, deveria estar cheia de gente, porque é verão aqui nos Estados Unidos, mas está vazia. Se as companhias de petróleo continuarem a forçar os limites da tecnologia para chegar até o óleo, as chances de um acidente como esse acontecer não só aqui, mas também no Brasil aumentam a cada dia. É importante lembrar que a gente só precisa de um acidente como esse para ter impactos que vão durar por gerações. A única maneira de evitar que isso aconteça é parar com a exploração de petróleo em águas profundas e começar uma revolução energética que vai usar fontes renováveis como o vento e o sol para gerar a energia que nós precisamos. Uma tragédia ambiental de dimensões desconhecidas. O vazamento de petróleo da bacia de Campos pode ser bem maior do que o admitido pela empresa americana Chevron. A Polícia Federal vai indiciar a Chevron pela contaminação. O delegado responsável pelo caso está convencido de que a empresa não está fornecendo todas as informações. Enquanto os advogados diziam que o problema estava controlado, funcionários na plataforma contaram outra história. O técnico contratado pela empresa para fechar a trinca que se abriu no fundo do mar disse à minha equipe que não havia previsão para este fechamento. Se condenada, a empresa pode ser proibida de fazer contratos com o governo e os responsáveis presos. Um dos maiores problemas é a dificuldade de acesso. A Polícia Federal demorou 4 dias para chegar até o local e mesmo assim não teve uma noção exata do vazamento. Isso porque o helicóptero cedido pela Chevron não tinha autonomia de voo suficiente para ir até o fim da mancha e voltar ao continente. De acordo com a empresa, a mancha teria 163 quilômetros quadrados, o equivalente a quase a metade da Baía de Guanabara. O vazamento começou em 8 de novembro, a 1.200 metros de profundidade, por uma rachadura de 300 metros aberta na rocha, perto do ponto de perfuração. O presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras diz que houve falha operacional. Ao se produzir uma sobrepressão que o reservatório não suportou. Então eles hoje não sabem exatamente onde rompeu, mas que rompeu por conta dessa operação errada. A qualidade dos equipamentos também pode ter contribuído para o acidente. Numa reportagem publicada em 2008, o Wall Street Journal diz que a plataforma alugada pela Chevron é ultrapassada e inadequada para perfurações em águas profundas. O fato é que nos Estados Unidos, a British Petroleum vai ter que desembolsar 32 bilhões de dólares em indenizações e outras multas por conta do vazamento que aconteceu lá no litoral americano, numa de suas plataformas. Aqui, até agora, a Chevron sequer as informações verdadeiras está fornecendo. Em nota divulgada agora há pouco, a Agência Nacional de Petróleo informa que imagens submarinas indicam sucesso na concretagem para deter o vazamento e que o problema foi causado por uma falha operacional da Chevron. Petrobras detectou hoje um vazamento de óleo num poço na área do pré-sal, no litoral paulista. O vazamento ocorreu durante um teste num poço da camada pré-sal na Bacia de Santos. Um navio plataforma realizava uma coleta de dados a 275 quilômetros da costa de São Paulo, onde a profundidade é de 2.140 metros. O acidente aconteceu quando houve o rompimento da coluna de produção, que interliga o poço no fundo do mar e a superfície. Em nota, a Petrobras disse que após o problema, o sistema de segurança fechou automaticamente o poço, que está em condições seguras e que não há possibilidade do petróleo chegar à costa brasileira. A estatal informou ainda que acionou imediatamente seu plano de emergência e que foram mobilizados todos os recursos necessários para o recolhimento do petróleo no mar. A estimativa inicial é de que foram derramados cerca de 160 barris de petróleo no mar, volume considerado pequeno. Em novembro do ano passado,
2.400 barris de óleo vazaram de um poço da empresa americana Chevron na Bacia de Campos, quantidade 15 vezes maior do que no vazamento de hoje. A Agência Nacional do Petróleo, o IBAMA, devem mandar equipes para o local nesta quarta-feira para investigar as causas do acidente, avaliar a dimensão do vazamento e as consequências para o meio ambiente. A produção do navio plataforma está suspensa até a conclusão desses trabalhos. Construir, destruir, petrolear. Human history is also a story about harnessing energy. Energy which has transformed our lives, from early agriculture production to the steam engines of the Industrial Revolution. When huge oil reserves were found at Spindletop in Texas in 1901, the oil age truly began. Instead of using coal, oil could be burned to power trains and ships, making them go faster and further, connecting families and friends, and sending goods around the world. Soon after, Henry Ford put automobiles into mass production, creating a future filled with millions of cars, trucks, and motorbikes, moving around our cities and countryside every minute of every day. While oil energy has brought us huge benefits, it is also taking a huge toll on our beautiful planet. The oil spill in the Gulf of Mexico has shown us the true cost of our oil addiction and the responsibility we share as energy users. Today, thousands of oil rigs cover the globe. Many of these are in the Gulf of Mexico and the North Sea. These areas are running on empty, and oil companies are spending more money and taking greater risks to reach the last drops of oil. They're drilling deeper than they have ever drilled before, and going to the world's most remote and pristine wildernesses to squeeze out every last barrel. If this continues, we will be set on a course that will see a 6-degree rise in global temperatures. This would be catastrophic for people, animals, and the entire planet. But it doesn't have to be like this. Instead of chasing the last drops of dirty oil, we can start now to build a clean energy future. A future where vehicles run on electricity, powered by the sun, sea, and wind. Clean energy that won't run out. We have the power to make the switch. It's time for us to go beyond oil. Pergunta número 1. De diretrizes que norteiam qual é a atuação da companhia na área de segurança, meio ambiente e saúde. Então nós temos uma cartilha, um documento que toda empresa quer, que tem 15 diretrizes aqui, segurança, meio ambiente e saúde. E essas 15 diretrizes são desdobradas numa infinidade de padrões corporativos, padrões de processo e padrões de execução. A empresa toda segue esses padrões e mede o seu desempenho, mede a sua eficiência de acordo com o que está estabelecido nesses padrões. Essa é a forma que a empresa usa para ter uma gestão uniforme das questões de segurança, meio ambiente e saúde. Pergunta número 2. Os especialistas garantem que nos próximos 30, 40 ou 50 anos, o petróleo ele é uma fonte extremamente necessária. A humanidade não vai conseguir viver sem petróleo nesse período, até uns 30, 40 anos daqui para frente. É claro que, à medida que o tempo passa, as fontes de energia vão se diversificando. As grandes corporações hoje, as indústrias do petróleo, entre aspas, já não são mais indústrias do petróleo, são indústrias de energia, tal qual é a Petrobras. A Petrobras tem um segmento muito forte de estudos na área de energia alternativa, que são energia proveniente do vento, energia eólica, né? Energia de outra fotovoltaica, enfim, diferentes formas de energia. Mas eu acho que aos poucos a sociedade vai se adaptando e buscando essas novas energias. Né? O carro elétrico já é uma realidade. Tá? Modelos protótipos já rodam aí em algumas cidades. Mas ele tem um custo um pouco elevado, enfim. Mas o fato é que, sob o ponto de vista da disponibilidade energética, o petróleo é a principal fonte, pelo menos nos próximos 20 ou 30 anos. A despeito de que as energias alternativas são cada vez mais utilizadas. Okay?
Pergunta número 3. Esse vazamento de óleo ele foi bastante impactante do ponto de vista ambiental, mas muito mais impactante do ponto de vista da sociedade. Ele fez com que a sociedade cobrasse, de uma certa forma, uma postura mais direta e mais incisiva da empresa no sentido de responder a esse tipo de emergência ambiental. Então essa data de 2000 foi um marco na gestão da companhia. Nessa data se reorganizou toda a estrutura da Petrobras em relação à forma de gestão e em relação à prevenção. Então de 2000 até os anos, até 2008, 2007, foi implementado na Petrobras um programa que não tem comparação no mundo, chamado Pegasus, onde a Petrobras investiu em torno de 8 bilhões de dólares em aspectos de segurança operacional e segurança ambiental. Então foi feita uma revisão total de todos os sistemas operacionais, de todos os grupos. Então é como se fizesse uma reforma geral em todas as instalações industriais. E além disso, toda a estrutura organizacional ela foi readequada à realidade. Então se contratou mais profissionais, enfim, foi um marco onde a companhia percebeu que precisava ter investimentos elevados e ter uma organização mais sólida para poder fazer frente a esse tipo de vazamento. Nessa época, é fato que tivemos algumas dificuldades para respondermos a esse vazamento devido não só às dificuldades internas da Petrobras, mas também devido à baixa infraestrutura existente no Brasil. No Brasil, infelizmente, a gente tem muita dificuldade para deslocar equipamentos e até pessoas de uma maneira muito rápida. Então, nessa época, nós tivemos dificuldade de deslocar o nosso equipamento de resposta do norte, do sul, aqui para o Baía do Guanabara. Pergunta número 4. O pré-sal é uma camada de petróleo, né? O petróleo não está em uma forma assim, de lagoas embaixo do solo, né? Ele tá como se fosse dentro de uma esponja, aqueles buraquinhos da esponja, então você não vê aquela lagoa. E geralmente ele está numa profundidade aí de 3.000, 2.000 metros de profundidade, além da superfície do mar, né? E ocorre que abaixo das camadas produtoras hoje tem uma camada de sal, uma camada de sal bastante grande. E essa camada de sal a gente às vezes não explorava, porque era muito profunda, as dificuldades tecnológicas eram muito grandes. Então com um avanço tecnológico, principalmente com a expertise, né, da Petrobras em águas profundas, a Petrobras tem ganho aí sistematicamente vários prêmios e batido vários recordes em fazer serviço em águas profundas, ou seja, 2.000, 3.000 metros de lâmina d'água. E abaixo dessa lâmina d'água ainda vai um poço que chega às vezes 3.000, 4.000, 5.000 metros. Então tem uma profundidade muito grande. Então as pressões, o ambiente é um ambiente muito hostil. Ele tem uma capacitação tecnológica muito grande. Então o que levou a descoberta do pré-sal? Exatamente a capacitação tecnológica que a Petrobras vem desenvolvendo ao longo desses anos todos de existência, principalmente com os profissionais do centro de pesquisa. Lá no centro de pesquisa trabalham com 5.000 pessoas, um grande grupo desse é dedicado a essas questões de operação. Então, eu considero que o pré-sal foi descoberto porque pela alta capacitação dos profissionais da Petrobras em águas profundas. Pergunta número 5. Agora, eu não concordo que a Petrobras não esteja preparada para atender a uma emergência numa plataforma. O exemplo do Golfo do México foi um exemplo importante onde tivemos um vazamento, um descontrole do poço, um descontrole operacional do poço, por uma série de problemas que aconteceu um atrás do outro. Na indústria nós temos um sistema de bloqueio. Se um sistema falha, o outro entra e bloqueia aquilo. Para esse tipo de operação, águas profundas, geralmente tem 3 sistemas de bloqueio. Tem que falhar 1, 2, 3.
É igual, por exemplo, um trem de pouso de um avião. O trem de pouso do avião tem, não tenho certeza, mas pelo menos 3 redundâncias, 3 ou 4. Ele tem o elétrico, tem o fio manual. Então, se falhar o elétrico, ele tem um outro tipo de sistema que vai lá fazer o acionamento. E, por fim, ele tem um manual para fazer. Então, ele tem um sistema de redundância para evitar aquele tipo de emergência, porque o trem de pouso não está no local, é um complicante muito grande para o avião pousar. Da mesma forma, a indústria do petróleo tem uma série de sistemas de bloqueios, né? E a Petrobras, de uma maneira geral, a indústria de energia, elas têm trabalhado de maneira muito forte para ter um sistema de bloqueio mais eficaz. Então, hoje tem um grupo muito grande na Petrobras trabalhando para melhorar os seus sistemas de prevenção, que é onde se deve ter o grande investimento, a prevenção para fazer com que o acidente não ocorra. Então, hoje nós temos um grupo especializado, um grupo com a consultoria de empresas americanas, trabalhando muito forte para buscar vamos dizer assim, aspectos de prevenção maiores do que os já existentes. Isso não quer dizer de maneira alguma que os que já existem não são eficientes, né? Mas, repito, o acidente do Golfo acendeu uma luzinha que é preciso trabalhar um pouco mais forte nesse tipo de acidente que até então a indústria achava que o sistema de redundância, o sistema de prevenção estaria cobrindo, mas mostrou-se que teve uma falha. Pergunta número 6. A inibição dos acidentes, né, ele literalmente passa pelo trabalho preventivo. O trabalho preventivo é tudo. Então, nossas operações têm sido feitas olhando sempre a prevenção, olhando aonde pode ocorrer os acidentes e colocando um sistema de bloqueio dos acidentes. Então, você tem uma estrutura tecnológica que dá um suporte. Você faz as suas análises, roda alguns modelos, vê aonde pode acontecer os acidentes e desenvolve tecnologia, desenvolve equipamento para fazer o bloqueio daquele ponto. Quer dizer, o objetivo básico não é responder bem uma emergência, o objetivo é fazer com que a emergência não aconteça. E isso é uma questão industrial, uma questão operacional. Então, o processo para você garantir que não vamos ter acidentes no mar é você ter operações seguras, em processos seguros, onde você garante que aquele processo não vai falhar. Pergunta número 7. Olha só, aí eu volto a falar do seguinte: a estrutura de resposta hoje, ela foi reformulada principalmente com o que nós observamos no acidente do Golfo. Porque a nossa estrutura de resposta, ela visa muito a responder quando o óleo está na superfície do mar. E essa estrutura de resposta, eu posso garantir com certeza absoluta que é um sistema de resposta muito bem preparado, muito bem preparado. Para você ter uma ideia, nós temos hoje 2 empresas que prestam serviço à Petrobras nessa área, e essas 2 empresas contam, talvez, com 600, 700 funcionários, né, dedicados o tempo todo, tempo integral, 7 dias de semana, 365 dias no ano, dedicados a fazer resposta a vazamento de óleo. Então, esse processo ele está muito bem estruturado. As unidades estão espalhadas pelo Brasil todo e conseguimos dar essa resposta de uma maneira muito ágil. Mas o Golfo mostrou que é preciso também ter uma resposta no posto, lá na fonte. E para isso, o nosso pessoal do MP tem desenvolvido já uma série de equipamentos, uma série de procedimentos para poder responder e estancar o problema lá na fonte. Então são as 2 coisas: a preparação para responder quando o óleo chega à superfície e a preparação para acabar com o vazamento lá na fonte. Então as 2 áreas estão sendo trabalhadas, estão sendo adquiridas, já existem vários equipamentos que possam fazer esse tipo de intervenção. Pergunta número 8. Eu acredito que sim, porque se nós olharmos como a BP trabalhou para estancar a fonte,
Quer dizer que eles foram desenvolvendo ao longo do vazamento alguns sistemas de campânulas que pudessem cobrir a BOP, é uma válvula especializada, uma válvula onde ela naturalmente, quando vê que o fluxo está numa diferença de pressão em relação ao que foi pré-estabelecida, a válvula fecha automaticamente, cortando o poço, mas essa BOP deu problema, o sistema subsequente também deu problema, e eles tiveram dificuldade, é verdade, para fazer o estancamento, para fazer o controle lá na fonte, que não estava 7.000, mas estava lá 1.800 metros, me parece. De qualquer maneira, é um trabalho com uma dificuldade muito grande, uma pressão muito grande, temperatura muito baixa. Então, eles desenvolveram, naquele tempo, alguns sistemas para poder fechar aquele poço, captar aquilo. E um sistema também tradicional, que é mais fácil de ser operado, é fazer um poço direcional para você aliviar o poço que está vazando. Eles tentaram isso também, mas isso tudo foi desenvolvido ali no calor, né, do momento. Então, se isso tivesse sido testado, pensado e trabalhado antes, teria tido uma resposta bem mais eficiente, sem dúvida nenhuma. Como já estão fazendo, né? A Petrobras participa de um grupo internacional, que são 5 empresas, que tem um grupo de resposta para a fonte e um grupo de resposta para a superfície.